Muito bem. Meus amigos, antes que eu me esqueça, lembrando que nesse período do Carnaval, nós não teremos estudos aqui na nossa sala, na segunda e na terça-feira, mas nós teremos dois eventos muito legais aqui no Pautalk, para quem tiver interesse. O primeiro é o do Encontro do Livro dos Espíritos, que é um encontro promovido pelo Centro Espírita Leon Denis, no Rio de Janeiro, que acontece domingo, segunda e terça-feira, das 8 ao meio-dia, das 8h30 ao meio-dia. Então quem tiver interesse em participar, está aí feito o convite. E o segundo evento é o 28º Encontro Espírita de Goiás, que acontece anualmente, um encontro também de grande reconhecimento, que também vai ser transmitido aqui pelo Pautalk, tanto pela TVCEI, www.tvcei.com, ou então pela Rádio Fraternidade, www.radiofraternidade.com.br. E no caso do Encontro de Goiás, ele começa no sábado, a partir das 7h30 da noite, depois vai domingo, segunda e terça o dia todo, com muitos convidados, muitos eventos, muitas palestras interessantes. Então é só vocês selecionarem aí o que tiver de bacana, né? E de certa forma até acaba sendo um ponto favorável nós não termos estudos aqui no Pautalk, porque eu gosto muito de participar desses encontros, estou sempre ligado no que acontece por lá, né? E se a gente tivesse o nosso trabalho aqui, perderíamos o que eles transmitem por lá. Então a gente pode se encontrar nesses locais aí. O sábado vai ser a partir das 7h30, tá, Eduardo? Lá no lado de Goiás. E o CELD começa a partir de domingo. Então se você quiser informações, dá uma chegadinha no site da Federação Espírita de Goiás, está aqui www.feego.com.br, que eles têm ali a programação do encontro inteiro, tá? Quem são os palestrantes, os temas e tudo mais. E quem quiser conhecer um pouquinho do Encontro do Livro dos Espíritos, dá uma chegadinha lá no site do CELD, www.celd.org.br, tá? Então tem esses dois eventos que acontecem nesse período do Carnaval, tá legal? Vale a pena, hein, pessoal? Esses encontros são ótimos. Então, programem-se, escolham ali os temas de interesse e vamos que vamos. Muito bem. Pois é. Bom, vamos lá. Nós vamos entrar agora no novo capítulo do nosso Livro dos Espíritos, capítulo 8, lá da parte terceira das leis morais. Nós vamos tratar hoje da lei do progresso. Nós temos estudado nesses nossos últimos encontros sobre a lei de sociedade, falamos da formação da sociedade, falamos daquilo que acontece, né, do comportamento do homem perante seus semelhantes, nas suas organizações e tudo mais. E agora a gente vai entrar na lei do progresso. Nós vamos estudar o primeiro item, o estado natural. E o estado natural a gente lembra, antes da gente começar a fazer aquela leitura, o estado natural, digamos assim, de uma forma bastante simples, é aquilo que se encontra no seu estado bruto, in natura, uma expressão normalmente utilizada para alimentação, né? Você compra alimento in natura, sem nenhum tipo de alteração na sua constituição, sem nenhum tipo de processamento. Então você come verduras, você come frutas, e ali então esses produtos estão no estado in natura. Mas se você compra um suco de caixinha, ele já não é mais um in natura, porque ele foi processado. E aqui então, quando entra nessa questão do ser humano, do indivíduo, no seu estado natural, bom dia pessoal, quando entra no estado natural, a gente começa então a analisar o homem sem passar por todas as alterações das suas emoções, do seu intelecto, do seu entendimento sobre si mesmo e sobre a sua necessidade de convivência com o seu semelhante. E aí então aqui nós temos duas teorias muito interessantes que eu acho que vale muito a pena a gente estudar. Hoje a gente vai ter um pouco de leitura. E www.feeg.org.br, tá? Obrigado, Eduardo. Tá? Não é .com não, pessoal. Então os dois são org. E aí então nós temos duas teorias interessantes que trazem pontos de vista que se contrapõem, tentando entender o desenvolvimento do ser humano dentro de uma perspectiva antropológica, que é o estudo do homem, do seu desenvolvimento. E aí então nós vamos analisar esses dois pontos de vista e vamos tirar depois as nossas próprias conclusões.
Inicialmente a gente fala de Thomas Hobbes. Ele foi um filósofo que viveu, nasceu no século XVI, desencarnou no século XVII, teve ali quase 100 anos de idade, desencarnou com 89 anos, e no século XVI viver até os 89 anos é muita coisa, 91 anos é muita coisa, porque as pessoas tinham uma vida muito rústica, e na Idade Média o normal é uma pessoa viver até os seus 35 anos de idade. Aos 35 ele já era casado, tinha filhos, tinha netos. Então, de um modo geral, as pessoas não passavam, né? A expectativa de vida era muito curta. Né? Eu já estava já no doutorado, Ju, né? Porque quando a gente fala assim, mas por que eles tinham uma vida tão rústica? Primeiro porque a gente lembra que na Europa, né, era uma sociedade, era uma região que sofria, como sofre hoje, as intempéries do tempo, de uma forma muito agressiva. Então eles sofriam não apenas com relação ao tempo, mas com relação à superpopulação, com relação às doenças, à falta de alimentação. Então era muito natural que houvesse esse encurtamento da vida deles. E apenas aqueles que tinham uma vivência em ambientes mais confortáveis, privilegiados, poderiam avançar na linha do tempo. E Thomas Hobbes, ele era um filósofo, e ele trabalhava como preceptor. Preceptor eram os populares professores particulares, e ele era preceptor de uma família rica. E aí, então, vivendo nesse ambiente, embora ganhasse pouco financeiramente, ele morava com essas famílias, tinha ali à sua disposição o conforto, o conhecimento e a biblioteca que eles ofereciam, e aí, então, ele poderia, né, não apenas viver confortavelmente, mas tinha oportunidade também de estudar os temas de interesse dele, né? O Brás colocou, né? Perguntei aos judeus se Adão e Eva veio antes ou depois dos homens das cavernas. Enrolou ele, né? Pois é, Brás, quando a gente fala sobre essas teorias da formação do mundo, do desenvolvimento, basta a gente usar lógica e começar a colocar perguntas, colocar interrogações no meio da história, que a coisa se desenrola. Não tem como você sustentar uma ideia tão fantasiosa como essa, né? Lembrando que essa alegoria que é trazida no Antigo Testamento, no livro A Gênese, ele traz uma história que representa o início da humanidade, em especial da civilização hebraica. Não necessariamente da formação do mundo, mas as pessoas, infelizmente, levam ao pé da letra essas teorias e acabam depois caindo nas incoerências, né? Mas a gente viveu muito tempo, né, Júnior? Então, assim, o Thomas Hobbes, ele tinha essa preocupação de fazer um estudo sobre o homem, né, um estudo antropológico também. E ele trouxe exatamente essa teoria, a teoria do estado natural, né, e falando do homem vivendo no seu estado natural e o homem vivendo em sociedade, porque já que a sociedade ela foi uma criação do homem num processo de desenvolvimento, enquanto no seu estado natural o homem vivia a plena liberdade de viver por si mesmo, consigo mesmo, envolvido pela natureza. Então Hobbes trouxe essa teoria. E é interessante porque a gente vai perceber que tanto Hobbes, que é o que a gente vai estudar, como Jean-Jacques Rousseau, que era um pensador iluminista, ali mais próximo de Kardec do que Hobbes, eles trazem visões que a gente acaba pensando assim, qual será exatamente a realidade do ser humano naquele período inicial da sua formação. Então eu vou fazer uma leitura rápida da teoria de Hobbes para a gente poder entender o que ele pensa sobre o estado natural. E a gente percebe que muitas expressões que são utilizadas por Kardec, aqui mesmo até no Livro dos Espíritos, porque ele fala da lei natural, ele fala do estado natural, que são expressões do Livro dos Espíritos, que outros pensadores filósofos já utilizavam antes de Kardec. Então a gente vê assim que o que ele coloca no Livro dos Espíritos não é simplesmente uma ideia que ele criou. Kardec era extremamente estudioso, ele lia filosofia, ele lia sobre a história, ele lia sobre os pensadores contemporâneos da sua época, antigos, gregos, então ele formava uma ideia, principalmente nessa questão de filosofia, sustentada por teorias que já vinham antes dele, anteriormente. Então ele não foi simplesmente criando ideias, ele pensou numa palavra, criou a palavra e pensou a partir dali. Não, ele já tinha uma formação cultural muito profunda. Kardec era um homem extremamente inteligente, muito bem informado, com uma formação acadêmica impressionante. E aquilo que ele trazia
para as considerações dos espíritos, eram ideias já concebidas pelos próprios homens. Então, na verdade, ele pedia a confirmação dessas ideias para saber exatamente qual a veracidade dessas informações, dessas teorias, no que dizia respeito à formação dos homens. Então, aqui é um trabalho um resumo que foi feito por uma mestrando, né, uma estudante de mestrado de Fortaleza, falando sobre o estado natural de Thomas Hobbes e a necessidade de uma instituição política e jurídica, ou seja, o homem começando a se viver em sociedade e qual a importância disso. Então, vamos lá aqui para o nosso estudo. Foi o que a gente falou ontem, né, Brás? Não sei se você estava aqui ontem com a gente, mas a gente coloca assim, né, que Kardec, antes de ontem, Kardec estudando com Pestalozzi, era uma escola completamente diferente das escolas de hoje. Naquela época, uma criança de 12, 13, 14, 15 anos estudava filosofia grega, estudava filosofia clássica. Hoje a gente pega uma criança dessa idade nas escolas públicas que nós temos hoje, eles nem sabem o que é isso. Então a gente tem que fazer, não adianta a gente querer comparar o garoto rivaio daquela época com o garoto dos tempos atuais. Era uma formação completamente diferente, muito mais profunda, muito mais rica, e muito mais ainda pela pedagogia de Pestalozzi, que utilizava o conhecimento para a vida prática do ser humano. A sua pedagogia era muito diferente dessa pedagogia mecânica que nós temos hoje, de ficar jogando informações para dizer que sabe alguma coisa. Naquela época ele era obrigado a pensar. Ele pensava, ele raciocinava, ele analisava as questões. Essa que era a parte mais interessante daquela pedagogia antiga. Então, né, mas a sua filha é aquela que gosta, né, aquela devoradora de livros, né? Tem que estimular, hein, André? Tem que estimular bastante. Vamos lá, então. Nessa introdução desse trabalho, colocado assim, então, bons tempos aqueles, viu, Marco? Bons tempos. Este trabalho é dedicado ao estudo da filosofia de Thomas Hobbes, uma filosofia feita sobretudo à política. Defensor do absolutismo estatal do rei, a gente lembra que o período do absolutismo era o poder absoluto na mão dos reis. O rei legislava, o rei administrava e o rei julgava. Então, nesse caso, quando se fazia essa ideia do absolutismo, nós tínhamos aquela visão inicial de que tudo seria perfeito. Onde a gente pega até mesmo Maquiavel, que colocava também dessa época do absolutismo, que ele dizia assim que os fins justificam os meios, os fins significam o desenvolvimento da sociedade, os meios era aquilo que o rei, o soberano, tinha o poder de fazer. Então o Thomas Hobbes também era um defensor de absolutismo, assim como Maquiavel. Criou uma teoria que fundamenta a necessidade de um Estado soberano como forma de manter a paz civil. Em sua construção hipotética, partiu do contrário, ou seja, iniciou sua teoria a partir dos homens vivendo sem Estado, para depois justificar a necessidade dele. Esse estágio do convívio humano sem autoridade, onde tudo era de todos, recebe o nome de estado natural. Olha só, estado natural é o nome do capítulo que a gente está estudando no Livro dos Espíritos, escrito em 1857. Estado natural é uma expressão utilizada por Thomas Hobbes lá no século XVI. Esse era o conhecimento que Kardec trazia para todos nós. A consequência desse estado natural é a ameaça da manutenção da humanidade, que leva os homens a pactuarem entre si, transferindo o direito de autodefesa existente no estado natural para o estado, propriamente dito, que garante a efetividade do contrário. Ele diz o seguinte para nós aqui: o caráter hipotético dessa teoria do estado natural, dizendo o seguinte, que o estado natural era o estado, digamos assim, de selvageria, enquanto que o estado de sociedade já é o homem vivendo em organização. E é importante que a gente tenha essa ideia. O caráter hipotético da teoria. Em Leviatã é um livro clássico de filosofia, para quem gosta, principalmente, é um livro ótimo de ser lido. Hobbes ele explanou nos seus pontos de vista a natureza humana e a necessidade de governo e da organização social. Então ele dizia assim que enquanto alguns homens possam ser mais fortes e mais inteligentes do que outro, nenhum se ergue tão acima dos demais por forma a estar além do medo que o outro homem possa lhe fazer mal. Então ele começa a colocar para nós que o medo, na verdade, era aquilo que gerenciava, que chamava o homem a se organizar.
Então em Leviatã ele coloca o seguinte, que partiu da crença do chamado status naturae, durante o qual o homem teria vivido em constante medo diante das ameaças de guerra, passando por status sociatis, né? Ou societatis, né? Então, assim, é importante lembrar que tudo o que falamos sobre a teoria de Hobbes, o estado natural, o estado de natureza dos homens, é sempre hipoteticamente, dentro da teoria criada por ele. Então, assim, os pensadores do passado, os filósofos, procuravam entender como é que nós chegamos na condição atual. Quando eu dou aula de história, meus alunos sempre perguntam assim, por que a gente tem que saber isso? Que a gente vai falando aqueles nomes, aquelas datas, aquelas ideias, aqueles eventos, né? Aí eles dão aquela olhada assim meio atravessada e falam assim, eu tenho mesmo que saber isso? E a resposta é sim, porque se você não souber o que aconteceu no passado, você não vai entender o que aconteceu no presente. O que o homem fez para viver hoje da forma como ele vive? Nesse sistema governamental, nesse sistema educacional, nesse sistema econômico, no seu modo de pensar, no seu modo de agir. Se você não estudar o seu passado, você não vai saber como tudo começou. Então daí esses pensadores do passado criavam teorias para entender exatamente como o homem chegou naquela condição. Só que tem teorias que muitas vezes se contradizem. Então nós temos aqui a teoria da natureza humana de Hobbes. Ele diz o seguinte, ao fazer a decomposição do estado para sua análise, estuda-se seu elemento, que é o homem. Hobbes estuda o elemento no seu estado natural, sem interferência nenhuma de autoridade. Ele imagina os homens convivendo sem estado. Bom, vamos lá. Quando a gente fala de Estado, a gente pensa naquilo que nós temos hoje. Uma hierarquia governamental, um sistema de governo, todas as suas subdivisões, todos os seus ministérios, aquilo que nós vivemos hoje em sociedade. Quando se fala, como nós colocamos, né, basta a gente entender mais ou menos a complexidade de uma sociedade, basta a gente ver quais são os ministérios que são organizados por um governo. Ministério da Economia, Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério da Agricultura, Ministério da Saúde, da Educação, Ministério disso, Ministério daquilo. Cada país tem ali o seu grupo de ministérios tentando desenvolver aspectos da natureza humana. Às vezes eu fico pensando, mas aqueles delírios, quando a gente não tem muita coisa para pensar de interessante, o que aconteceria se nós pudéssemos voltar no tempo para falar, por exemplo, do Brasil? Aí eu fico pensando assim, o que eu faria se eu pudesse voltar ali uns 3 séculos mais ou menos? Não precisa ir muito longe. Que sugestões que eu poderia dar para os governantes para fazer com que o Brasil se tornasse uma superpotência hoje, no presente, partindo daquela época? A primeira coisa que eu faria era sugerir a criação de ministérios, principalmente voltados para a educação. Então a gente começa assim, no meu ponto de vista, nessas viagens, a gente começa a imaginar assim, como é que a gente poderia fazer com que o homem tivesse uma boa formação na sua base para poder se desenvolver. Né? Então nesse caso, Hobbes traz a teoria dizendo assim, imagina o homem vivendo sem essa estrutura de Estado, sem essa estrutura social. Aí a gente começa a voltar então, no tempo, imaginar o homem vivendo como coletor e caçador, o homem vivendo sem organização. A gente lembra porque as primeiras cidades-estados, a primeira organização que nós temos eram dos sumérios, né? Que aconteceu ali por volta de 4.000 anos antes de Cristo. A Suméria é onde hoje é o Iraque, o Irã, naquela região, e é onde é considerado também, dentro do contexto bíblico, lá na Gênese, onde era o paraíso, onde Adão e Eva se encontravam. Olha só que interessante, né? O paraíso bíblico é onde é o Iraque hoje. Porque ali você fazendo a leitura, você tem ali os rios Tigres, Eufrates, que são aqueles rios que banham Bagdá. Então os homens viviam naquele local, naquela região. Aquele era o paraíso e se transformou naquele inferno. Né? Então, naquela região se formou a primeira cidade-estado. As primeiras, essas cidades-estados eram estados independentes com sistemas de governo, onde tinha um soberano, tinham sacerdotes, sistemas econômicos, sistema religioso, sistemas de produção. Então imaginemos antes disso ainda o homem vivendo sem essa organização. E ele continua assim. Hobbes analisa a natureza humana, dentro de sua teoria hipotética, sob o prisma realista. Ele não estuda a essência dos homens, mas sim as condições objetivas dos homens no seu estado natural. A convivência dos homens sem um Estado que os tutele acarreta uma igualdade aproximada que leva à guerra de todos contra todos. Essa é uma das principais frases de Thomas Hobbes, a guerra de todos contra todos. Nesse estado de natureza, todos os homens têm direito a todas as coisas. E sabendo que os bens são escassos,
quando duas pessoas desejarem um só objeto indivisível, estas estão livres para lutar com todas as armas para satisfazer o seu desejo. Vamos pensando nessa teoria que a gente vai perceber que, no caso, Jean-Jacques Rousseau traz um pensamento diferente. Ele começa a ver de uma outra visão. Então, primeiro vamos criar na nossa imaginação esse cenário, esse contexto dos homens vivendo nessa condição. A igualdade dos homens no estado de natureza da teoria de Hobbes é a igualdade do medo, pois a vida de todos fica ameaçada. Essa igualdade é na capacidade de um destruir o outro. Nem o mais forte está seguro, nem o mais fraco é livre. Nem o mais forte está seguro, pois o mais fraco é livre para usar todos os artifícios para garantir seus desejos e sua vida. Todos são iguais no medo recíproco, na ameaça que paira sobre a cabeça de cada um, da morte violenta. Os homens igualam-se nesse medo da morte. A guerra de todos contra todos pode ser melhor entendida também com as palavras do próprio autor que no livro Leviatã escreve. Olha só a teoria dele naquele início. Portanto, tudo aquilo que é válido para um tempo de guerra, em que todo homem é inimigo de todo homem, o mesmo é válido também para o tempo durante o qual os homens vivem sem segurança, senão a que lhes pode ser oferecida por sua própria força e sua própria invenção. Na tal situação, não há lugar para indústria, pois seu fruto é incerto, consequentemente não há cultivo da terra, nem navegação, nem uso das mercadorias que podem ser importadas pelo mar. Não há construções confortáveis, nem instrumentos para mover e remover as coisas que precisam de grande força. Não há conhecimento na face da terra, nem cômpulo do tempo, nem artes, nem letras. Não há sociedade, e o que é pior do que tudo, um constante temor e perigo de morte violenta. É a vida do homem, e a vida do homem é solitária, pobre, sórdida, embrutecida e curta. Esse cenário de Thomas Hobbes, em Leviatã, ele reflete mais ou menos aqueles filmes que a gente assiste, filmes pós-apocalípticos. Né? A gente tem, por exemplo, Mad Max, aquela saga Mad Max, que mostra, depois de um grande hecatombe nuclear, os homens vivendo em pequenos grupos tentando sobreviver. Aqueles homens sujos, aquela tecnologia escassa, os homens matando e morrendo por pequenos detalhes. A Estrada, também, que é bem interessante esse filme de vocês assistirem, também mostra, né, um hecatombe ecológico na Terra, e os homens sem nenhum tipo de estrutura, cada um matando e morrendo por um pedaço de comida, por uma lata de conserva. A mesma coisa no livro O Livro de Eli, o filme O Livro de Eli, com o Denzel Washington, também mostra, né, a mesma coisa, né, Marco? O Livro de Eli, a mesma coisa, também mostra uma sociedade completamente desestruturada e os homens tentando sobreviver. Então, esses filmes refletem o que exatamente? Aquilo que o ensaio sobre a cegueira, que também foi um livro bem interessante, um filme muito interessante também, que mostra uma sociedade tomada por uma epidemia de cegueira, e aí então aquilo que era uma sociedade bem organizada, com as pessoas com suas propriedades, com seus trabalhos, de repente ficou completamente desorientada. O Exterminador do Futuro, um outro filme. Então esses filmes mostram para nós um pensamento do homem ligado àquela questão da tragédia, da desgraça, né? Mas na verdade, na filosofia desses filmes, mostram exatamente, na visão de Hobbes, aquilo que seria o estado natural do ser humano. Primeiro ele se organizou. Depois aconteceu alguma coisa que fez com que ele perdesse as suas referências de sociedade. Então ele volta para o seu estado natural. E aí então, olha que interessante, naqueles filmes mostra exatamente isso. Você não tem indústria, você não tem cultivo, você não tem mercadoria, você não tem educação, não tem letra, não há sociedade. E o medo da morte é constante, ninguém confia em ninguém. A mesma coisa acontece também com esses filmes de zumbis que a gente vê. Onde acontece alguma coisa, os zumbis nascem, as pessoas perdem a sua estrutura social. Aí é cada um por si, Deus para todos. Essa é a visão de Hobbes e aquilo que reflete agora. Continuando. No estado natural, onde os homens encontram-se numa total insegurança, era impossível haver moralidade. Os homens teriam que estar sempre preparados para a guerra, sob pena de comprometer seu bem mais precioso, a vida. Contudo, quando o homem passa a viver numa sociedade, com uma autoridade para lhe reger, as tensões se acabam e, em consequência, os homens vivem relativamente bem, pois a desconfiança que existia entre os homens em seu estado de natureza era racional
e não como alguns autores afirmam, homem essencialmente mau. O maior desejo do homem é manter a sua vida. Hobbes atribui a esse desejo o nome de instinto de conservação. Olha só, instinto de conservação de novo, gente. Século XVI, Kardec utilizou isso no Livro dos Espíritos no século XIX. No estado natural, a vida está em constante ameaça. Os homens, em decorrência do instinto de conservação, guiados pela razão, são levados a compactuarem entre si. E ele cita: a condição preliminar para obter a paz é o acordo de todos para sair do estado de natureza e para instituir uma situação tal que permita a cada um seguir os ditames da razão, com segurança de que outros farão o mesmo. É mais ou menos o que a gente vive hoje. Apesar das tribulações da nossa sociedade, você anda pela rua com relativa segurança. Algumas exceções, tirando as exceções, a gente lembra que você anda pela rua com respeito, com pessoas que respeitam o trânsito, pessoas que pagam suas contas, pessoas que têm ali os seus empreendimentos para oferecer aquilo que é básico para a sociedade. Então nós conseguimos nos organizar. E a certeza de que as pessoas também desejam o mesmo objetivo. Quem não quer viver em sociedade, que se isole dela. E hoje, se por acaso a sociedade se encontra de um modo desequilibrado, o que nós fazemos? Tiramos aquele indivíduo da convivência social e o reclusamos num determinado ambiente. Ou seja, um instituto prisional, porque ele não tem mais condições de viver em sociedade. Então, de uma forma unânime, nós decidimos pela paz. Se alguém entra violando a nossa paz, nós impomos então condições para que ele possa viver, ou para que ele seja excluído. Norberto Bobbio, o que eu falei, TVC, filhinha, vai ser o 28º Congresso Espírita de Goiás, lá pela TVC ou pela Rádio Fraternidade. Tá? Norberto Bobbio consegue exprimir fielmente o primeiro passo para a transformação do estado de natureza em estado civil, que é a criação da lei natural pela razão. Olha a lei natural de novo. Nós estudamos, lembra? Vamos lá então. O estado de natureza, diz Norberto Bobbio, como dissemos, é a longo prazo intolerável, já que não assegura ao homem a obtenção do primo bonum, que é a vida. Olha só o que Norberto Bobbio fala. Ele diz que viver naquela condição primitiva é insuportável para o homem. Chega uma hora que ele não consegue mais viver. Porque quando a gente fala do homem, a gente fala de um ser, a gente fala de um espírito. E nós viveríamos, num caso de tensão, mais ou menos como acontece hoje naqueles países que passam por guerras civis. Quando a gente pega, por exemplo, lá nos Balcãs, a Bósnia, quando a gente pega, por exemplo, lá na Rússia, na Chechênia, quando a gente pega na África, naqueles países de guerra civil, chega uma hora que as pessoas não suportam mais viver aquela condição. Chega a síndrome de pânico que a gente começa a observar, depressões, suicídio, agressividade. O homem perde o equilíbrio e começa a agir no automático. E o automático que a gente fala é seu instinto. Então ele age por instinto. E o homem vivendo nesse estado de natureza durante muito tempo, ele começa a agir dessa forma, então ele não suporta mais. Chega uma hora que ele fala, ou a gente termina tudo, ou a gente modifica o nosso modo de viver. E aí então ele começa a se organizar. Sob forma de leis naturais, continua esse mesmo pensador aqui, o Bobbio. Sob forma de leis naturais, a reta razão sugere ao homem uma série de regras, que tem por finalidade tornar possível uma coexistência pacífica. Então o homem naturalmente começa a se organizar, a impor determinadas regras de convivência para que ele possa viver tranquilamente, porque ele percebe que no seu estado de natureza é impossível a gente ter essa tranquilidade. A lei natural é formada por diversas regras, dentre elas Hobbes destaca no Leviatã a seguinte: olha as regras que Hobbes sugere no seu livro sobre lei natural. A gente lembra que lei natural foi estudada no Livro dos Espíritos, lá no primeiro capítulo dessa terceira parte. Então Kardec pergunta para os espíritos: a lei natural é de uma determinação de Deus, mas que leis naturais são essas? Olha só que interessante. Primeiro, procurar a paz e segui-la. É uma lei natural que o ser humano deseja. Segunda, por todos os meios que pudermos, defendemos-nos a nós mesmos. Terceiro, que os homens cumpram os pactos que celebrarem. O quarto, a gratidão. Quinta,
complacência, que cada um se esforce por acomodar-se com os outros. 6º, perdão, que como garantia do tempo futuro se perdoem as ofensas passadas, aqueles que se arrependam e o desejam. 7º, que na vingança, isto é, a retribuição do mal com o mal, os homens não olhem a importância do mal passado, mas só a importância do bem futuro. 8º, que ninguém por atos, palavras, atitudes ou gesto declare ódio ou desprezo pelo outro. 9, que cada homem reconheça os outros como seus iguais por natureza. Como se pode observar, as regras da lei de natureza são ditames morais elaborados pela reta razão, que quer dizer a possibilidade do homem de agir da melhor forma para atingir os fins desejados. A gente vê claramente aqui, como Kardec falou ontem, a gente lembra? Estudando o livro dos médiuns, ele dizia assim que, naquela parte que fala dos espíritas não reconhecidos, né? Aqueles espíritas que não sabem que são espíritas, quando nós pegamos um pensador que utiliza os valores, as regras de condutas, como Hobbes, 3 séculos antes de Kardec, e coloca uma teoria como essa, bate exatamente com a teoria espírita, que mostra que o homem, na verdade, ele traz dentro de si valores que vão muito além das suas escolhas. São valores natos, são valores que ele, como espírito, já absorveu. Bem interessante essa ideia. Ocorre que para essas regras terem efetividade, têm que ser cumpridas por todos. As leis naturais em si são válidas, mas não têm eficácia garantida, pois elas obrigam, em fórum interno, não tem alguém que obrigue a cumpri-las, ou seja, é o livre-arbítrio do homem que faz com que ele aceite essas leis. Se eu não quero essas leis, eu me afasto. Mas o homem naturalmente é levado inconscientemente a esse progresso, que é a lei do progresso que nós estamos falando. O homem, para sair do seu estado natural, para entrar num estado de sociedade mais avançado, ele progrediu moralmente, intelectualmente e em termos de sociedade, de convivência. Então é algo que de fato vem de dentro. Os princípios naturais só têm eficácia ou se forem positivadas ou se existir uma autoridade que obrigue o seu cumprimento. Aqui a gente já entra num pensamento interessante, porque ou os homens se organizam por si mesmos, como acontecia na antiga Grécia, na época da democracia grega, todos os homens concordavam em viver daquela forma. Ou uma autoridade, como acontece hoje na nossa democracia, uma autoridade impõe essa lei. E essa autoridade não é o presidente. Essa autoridade é o Estado, representado pelo presidente. Ou pela monarquia, ou seja lá por que for. Então, na verdade, o homem ou escolhe, ou ele é determinado. Como o homem ainda não tem capacidade, não tem valores para tomar essa decisão por si mesmo, ele vive numa sociedade cujas leis acabam sendo, de certa forma, impostas para que ele cumpra, para que ele obedeça. Para acabar com a insegurança entre todos os homens e fazer cumprir a lei natural, é fundamental e indispensável a presença de um Estado que esteja acima do interesse dos cidadãos para garantir a paz civil. O pacto da teoria hipotética de Hobbes é feito entre todos os cidadãos que renunciam ao direito de autodefesa. O Estado está fora do contrato. Os cidadãos se privam da liberdade do seu estado natural de fazer justiça com as próprias mãos e transferem esse direito renunciado ao Estado. A função do Estado é de garantidor da paz civil. Ele está acima dos homens como beneficiário dos direitos dos cidadãos. Os cidadãos são, para o Estado, súditos. O Estado tem poder soberano. Quando se fala em poder soberano, a gente lembra que naquela época, do absolutismo, dos reis e tudo mais. Das formas de governo, só para a gente poder entender aqui, só para a gente fechar esse raciocínio, das formas de governo, nós temos aqui o poder soberano, que pode ser adquirido de duas formas. Pela livre vontade dos cidadãos, que é o chamado Estado político, Estado por instituição, ou pela imposição aos cidadãos, que são obrigados a acatar, sob pena de morte, isso na época, o Estado por aquisição. O Estado por instituição, na política de Hobbes, pode ser governado por 3 espécies: pela monarquia, governo de uma pessoa; por democracia, governo popular de todos; e pela oligarquia, governo de poucos. A monarquia é a melhor forma para se governar um Estado soberano.
Hobbes defende a autoridade absoluta do rei como única forma de se exercer um poder soberano, já que este é uno e indivisível. A oligarquia seria possível, mas poderia acarretar a descontinuidade do exercício do poder soberano. E a democracia era inviável, porque fatalmente iria acarretar a dissolução do poder soberano. Então ele coloca aqui as ideias da época dele, né? Então o que a gente apresentou aqui nesse trecho fala exatamente sobre a teoria do Estado natural, por Thomas Hobbes, na sua época, e dividido também por outros pensadores, mas também combatidos por outros pensadores. Então nós vemos assim, o homem naquele estado natural, na visão desses pensadores, é aquele estado de selvageria. Se eu quero alguma coisa, eu tomo. Eu não preciso me organizar. Eu simplesmente tomo a iniciativa e faço aquilo que eu quero, do jeito que eu quero, onde que eu quero. Não respeito propriedade, não respeito autoridade, não respeito absolutamente nada. Essa é a visão do estado natural de Thomas Hobbes. Por outro lado, nós temos agora a visão de Jean-Jacques Rousseau, que viveu no século XVIII, e ele fala, no seu livro chamado Discurso sobre a Origem e Fundamentos da Desigualdade entre os Homens. É engraçado quando a gente fala desses livros que a gente vai lendo, a gente lê o Livro dos Espíritos, Kardec colocou, para vocês terem uma ideia, nesse capítulo aqui do Lei de Sociedade, do estado natural, ele colocou 3 questões. Se a gente fizer uma leitura superficial do Livro dos Espíritos, ler essas 3 questões, a gente acha que já entendeu tudo. Mas a gente nem imagina a quantidade de gente que já se desenvolveu em cima que já se debruçou em cima desse assunto para apresentar as suas teorias e raciocinar. E quando a gente fala que o Espiritismo tem o seu aspecto filosófico, não é uma brincadeira. Não é porque é bonito dizer que existe um aspecto filosófico. Na verdade, mostra para nós a profundidade que existe dentro dessa filosofia, dentro dessa doutrina. E que se nós não estudarmos esses pensadores, nós ficaremos também na superficialidade. Kardec, quando elaborou o livro, elaborou o Livro dos Espíritos e também os demais livros da codificação, a gente lembra que ele tirou como conclusão de estudos de anos que ele já fazia, do seu conhecimento pessoal. Então, quando a gente estuda o Livro dos Espíritos, seja particularmente, seja dentro do centro espírita, seja num grupo de estudo, a gente tem que utilizar o livro como base do nosso estudo e aprofundar dentro dos demais pensamentos que formaram essas ideias. Não basta a gente ficar nessas 3 questões estudando a lei natural, como se isso já revelasse para nós todo o fundamento da origem do homem. As ideias da filosofia, da antropologia, da biologia, tudo. Eu li o Livro dos Espíritos, já sei tudo de filosofia. A gente não sabe quase nada. Tamanha complexidade que é esse assunto. Mas vamos lá. Jean-Jacques Rousseau, então, ele trouxe para nós o seguinte como teoria, nesse livro que ele escreveu. O estado de natureza, tal como concebido por Rousseau, e é importante a gente estudar essas 2 visões, para a gente perceber que existem muitas tentativas de entender como tudo começou. Qual é exatamente a essência do ser humano, qual é a essência do indivíduo. Então nós vimos ali Thomas Hobbes, que foi o primeiro pensador. Esse aqui veio 2 séculos depois. O estado de natureza, tal como concebido por Rousseau, está descrito principalmente em seu livro Discurso sobre a Origem e Fundamentos da Desigualdade entre os Homens. A definição da natureza humana é um equilíbrio perfeito entre o que se quer e o que se tem. O estado natural é um ser de sensações somente. No homem, no estado de natureza, olha só essa visão de Rousseau agora. O homem, no estado de natureza, deseja somente aquilo que o rodeia, porque ele não pensa e, portanto, é desprovido de imaginação necessária para desenvolver um desejo que ele não percebe. Estas não são as únicas coisas que ele poderia representar. Então, os desejos do homem no estado de natureza são os desejos do seu corpo. Seus desejos não passam de suas necessidades físicas. Os únicos bens que ele conhece no universo são a alimentação, uma fêmea e o repouso. Além disso, o estado natural não pode prever o futuro ou imaginar coisas além do presente. Em outras palavras, a natureza em si corresponde perfeitamente ao exterior. No ensaio, no caso do seu livro, Rousseau sugere que o homem natural não é sequer capaz de distinguir o outro ser humano. Essa distinção requer a habilidade de abstração que lhe falta. O homem natural também ignora o que é comum entre ele
e outro ser humano. Para o homem natural, a humanidade para no pequeno círculo de pessoas com quem está no momento. Eles tiveram a ideia de um pai, filho, irmão e não de um homem. A cabine continha todos os seus companheiros. Fora eles e suas famílias, nada mais havia no universo. A compaixão não poderia ser relevante fora do seu pequeno círculo, mas também essa ignorância não permitia a guerra. Como os homens não se encontram praticamente com ninguém, homens, se quisessem, atacavam em seus encontros, mas esses raramente aconteciam. Até então, Rousseau tomou uma posição contra a teoria do estado da natureza de Hobbes. O homem natural de Rousseau não é um lobo para os seus companheiros, mas ele não está inclinado a se juntar a eles em uma relação duradoura e formar uma sociedade com eles. Ele não sente esse desejo. Seus desejos são satisfeitos pela natureza e a sua inteligência, reduzida apenas às sensações, não pode sequer ter uma ideia de tal associação. O homem tem instinto natural, e seu instinto é suficiente. Esse instinto é individualista, ele não induz a qualquer vida social. Para viver em sociedade, é preciso razão ao homem natural. A razão para Rousseau é um instrumento que se enquadra no homem, ao ambiente social, vestido, nu. Assim que, como um instinto é um instrumento de adaptação, de adaptação humana à natureza, a razão é um instrumento de adaptação humana ao meio social e jurídico. Então aqui nesse resumo, a gente vai ler um pouquinho mais sobre Rousseau, ele está dizendo o seguinte, que o homem, no seu estado natural, ele é ingênuo, ele é puro, ele só pega aquilo que ele precisa, mais ou menos aquilo que a gente observa nas sociedades indígenas antigas. Porque hoje índio tem internet, hoje índio tem empresa, usa relógio digital, etc. e tal, né? Então não adianta a gente pensar nos índios atuais, mas os índios, no passado, eles viviam dessa forma. Todos viviam em comunidade, todos trabalhavam por si mesmos, o homem, eles tinham apenas aquilo que era necessário, enquanto que Hobbes dizia que nessa época o homem já era selvagem, era o homem em guerra com o seu próprio semelhante. Já Rousseau dizia que o homem nasce puro, é a sociedade que o corrompe. Então a gente fica se perguntando qual é exatamente a origem dessas... Qual é exatamente o fundamento de cada uma? Lendo um pouquinho mais sobre Rousseau. Para Rousseau, o estado de natureza não caracteriza um período da história humana marcado por inconveniências a serem superadas pela constituição da sociedade civil. Aqueles para os quais o estado de natureza constituía uma etapa que precisava ser necessariamente ultrapassada para a humanidade pudesse estabelecer formas de convivência mais adequadas ao conjunto dos indivíduos, como é, por exemplo, o caso de Locke e Hobbes. Essa passagem implicava perdas em termos de limitação de liberdade e do julgamento e execução dos próprios indivíduos da lei da natureza. Aí já começa então aqui Rousseau mostrar para nós quais são as consequências quando o homem sai do estado natural e começa a se tornar um ser social. Mas o estabelecimento da sociedade civil, através de um pacto acordado por toda a humanidade, trazia ganho suficiente em termos de preservação da vida, da liberdade, da propriedade, da igualdade dos bens e da segurança e do respeito às leis, que deveriam submeter igualmente a todos, para ser amplamente adotado. O caminho aberto para a sociedade civil é para eles, para Hobbes e aquele pensador passado também. Portanto, o que leva às conquistas mais caras à civilização e a formas mais adequadas de convivência entre os homens. Então a sociedade é que faz o homem progredir. Rousseau pensa diferente. Para esses pensadores e filósofos políticos, o estado de natureza era um período de selvageria, fundamentalmente insatisfatório, onde os aspectos negativos dificultavam demasiadamente, quando não inviabilizavam, a vida em coletividade. Devia, portanto, constituir apenas o degrau inicial para um estágio mais avançado, isso é, civilizado para a humanidade. Rousseau, ao contrário, atribuiu àquele estado características positivas, a ponto de ser chamado o filósofo do bom selvagem, em alusão às qualidades superiores que, a seu ver, exibiam os indivíduos que viviam no seu estado de natureza.
Uma de suas características básicas é, para Rousseau, o ambiente natural extremamente abundante e acolhedor, a ponto de parecer ter sido criado na medida exata para servir ao homem, particularmente em termos de recursos alimentares, sendo, aliás, a preservação uma das poucas preocupações, se não a única, do Estado no homem de natureza. Suas módicas necessidades, diz Rousseau, encontram-se tão facilmente ao alcance da mão, e ele está tão longe do grau de conhecimentos necessários para desejar adquirir outros maiores, que não pode ter nem previdência nem curiosidade. O espetáculo da natureza, a força de se lhe tornar familiar, torna-se-lhe indiferente. A relação do homem-natureza é, portanto, permeada por um ingrediente idílico marcado por uma complementaridade absoluta entre aqueles elementos. O equilíbrio dessa relação só vai romper-se quando ela começa a inserir-se num contexto dominado pela sociedade e pela civilização, com as consequências necessariamente negativas que elas trazem. A nostalgia do estado de natureza é tão mais profunda quanto é para Rousseau a impossibilidade do homem viver em sociedade de maneira tão pacífica e sadia quando vivia naquele estado. Afinal, a maioria de nossos males é obra nossa, e teríamos evitado quase todos, conservando a maneira de viver simples, uniforme e solitária que nos era prescrita pela natureza. Então aqui assim, o que mostra Rousseau é o seguinte: quando a gente começa a ler essas ideias dele, a gente imagina assim aquele paraíso, as crianças brincando com as borboletas e com os coelhinhos, o homem sentado embaixo de uma árvore comendo à vontade, tudo romântico, a cachoeira no fundo, aquele céu azul ensolarado. Enquanto que Hobbes pensa o seguinte, que o homem correndo desesperadamente, fugindo, se escondendo, armado para proteger o pouco que ele tem. Então nós temos duas visões a respeito desse estado natural. Aquele estado natural puro, ingênuo, e aquele estado natural selvagem, primitivo. O que o Rousseau também fala para nós sobre essa questão do estado natural, ele diz que a partir do momento em que o homem começa a se sociabilizar, que ele começa a se tornar um grupo, uma coletividade, começam a surgir as ambições, a ganância e o orgulho. Porque no estado natural de Rousseau, o homem vive isolado, ele é solitário. Ele vive apenas dentro do seu grupo familiar, ou seja, ele precisa de comida, de um lugar confortável para repousar e de uma parceira para reproduzir. Aquilo que seu instinto acaba exigindo. Então, se o homem, a gente coloca o homem pela força física naturalmente, então ele acaba se tornando uma referência nesse mundo primitivo. E a mulher era subjugada às necessidades do homem. Então o homem, tendo uma parceira com que ele se reproduz, ele forma o seu pequeno grupo social e aquilo para ele já basta. E naquele estado primitivo, por ter assim uma terra muito abundante em termos de espaço, em termos de recurso, os homens praticamente não tinham contato entre si. Era aquele grupinho de um lado, o outro grupinho do outro, não havia aquele aglomerado como nós temos hoje, né? Mais de 7 bilhões de pessoas vivendo nesse espaço, sendo que naquela época eram alguns milhões de pessoas. Na época de Kardec, por exemplo, nós vivíamos em torno de 1 bilhão de pessoas. Hoje nós temos 7 bilhões. Voltando alguns milhares de anos, na própria época de Jesus, para quem gosta de fazer leitura do Antigo Testamento, do Novo Testamento, né? Época de Jesus do Novo Testamento, mas também no Antigo Testamento, lendo dentro de um contexto histórico, a gente vai viver como é que as pessoas viajavam naquela época. Pegava ali o seu burrico, andava durante 3, 4 dias para chegar numa próxima vila. Depois andava mais 20 dias, parando nas casas do caminho, vocês lembram dessa passagem? Casa do caminho era exatamente aquelas casas que poderiam ser consideradas hospedarias no meio do caminho, que recebiam esses viajantes. Então era muito distante um aglomerado do outro. E naquela época primitiva era menos ainda. As pessoas praticamente não se conheciam. Aquele filme que eu passei para vocês, A Guerra do Fogo, um filme francês, que conta a história dos primeiros grupos primitivos, dos homens chamados homens das cavernas, né? Homens da pré-história. Eles viviam em pequenas comunidades que se juntavam para se proteger. E eles mal conheciam os outros, eles não tinham noção do que era a civilização, do que era o planeta, do que era o mundo.
Então eles viviam fechados dentro daquele grupo. E aí então, quando a gente começa a ter uma noção exatamente do que vem a ser a forma de viver dessas pessoas, Rousseau diz o seguinte, que foi uma organização da sociedade, né, o Brás, porque a gente lembra que na época da própria Idade Média, ou mesmo antes disso tudo, o escambo era a forma primitiva do comércio. Seria assim o comércio no seu estado natural. O escambo era o quê? Vai com Deus, França, até mais. O escambo o que era? Eu tenho ali uma vaca e eu troco por 3 sacos de batata. Eu faço uma enxada e eu troco por 2 quilos de peixe, ou por 2 pesos de peixe, sei lá como é. Então o escambo era assim, depois veio a moeda para poder facilitar. Né? O salário pago por sal e tudo mais, né? São trocas que eles faziam. Então Rousseau dizia o seguinte: enquanto o homem vivia dentro desses grupos particulares espalhados pelo mundo, ele não tinha ambições. Ele, por exemplo, vivia com a sua família, ele não tinha necessidade de ser egoísta, ele não tinha necessidade de ser orgulhoso, ele não tinha necessidade de ser, por exemplo, ambicioso, porque para ele aquilo ali bastava. Ele não precisava mostrar que era melhor do que ninguém. Mas, segundo Rousseau, quando ele começou a formar sociedade, aquele aglomerado de indivíduos, eles começaram a se destacar. Eu quero ser melhor do que ele, a minha terra é melhor do que a dele, eu tenho inveja do que ele tem. Ele coloca uma passagem interessante, deixa eu pegar para vocês aqui, com as palavras dele, que vocês vão ver que o raciocínio dele até tem lógica também, né? Quer ver? Deixa eu pegar aqui rapidamente. Espera só um pouquinho. Só algumas citações. Ele coloca assim: nesse novo estado, tendo uma vida simples e solitária, necessidades muito limitadas e os instrumentos que haviam inventado para satisfazê-las, os homens, desfrutando um grande lazer, empregavam-no para obter vários tipos de comodidades desconhecidas de seus pais. Quer dizer, o homem começando a entrar num estado de sociedade. Né? Ou seja, os filhos começam então a aproveitar o tempo que tem para poder criar coisas. E foi esse o primeiro jugo que impensadamente se impuseram, e a primeira fonte de males que preparavam para seus descendentes. Pois além de continuarem assim a enfraquecer o corpo e o espírito, ao se habituarem com essas comodidades, estas perderam quase todo o atrativo e ao mesmo tempo degeneraram em verdadeiras necessidades. Assim, a privação delas tornou-se mais cruel do que era doce, era a sua posse, e sentiam-se infelizes por perdê-las sem serem felizes por possuí-las. Depois ele vai um pouco mais. Rousseau constrói assim a ponte através da qual o bom selvagem deixa o estado de natureza para se encaminhar com passos cada vez mais determinados. Pessoal, vamos lá, presta atenção, senão vocês perdem. Com passos cada vez mais determinados e menos felizes para a sociedade civil. Como a presa, atraída pela isca sedutora, penetra na armadilha da qual não mais escapará. Com todas essas modificações acima ponderadas e estabelecidas as condições para a vivência em coletividade, o homem passa a desfrutar as vantagens que decorrem da soma de esforços em torno dos objetivos e interesses comuns. E aí depois ele cita aqui para vocês, deixa eu ver aqui, essa parte interessante. Olha só a visão que ele tem de quando começam a surgir nos homens aqueles primeiros instintos mais egoístas, né, os primeiros sentimentos egoístas. À medida que as ideias e os sentimentos se sucedem, que o espírito e o coração se exercitam, o gênero humano continua a domesticar-se. As ligações se estendem e os laços se apertam. Acostumam-se a reunir defronte das cabanas ou à volta de uma grande árvore. O canto e a dança, verdadeiros filhos do amor e do lazer, tornam-se diversão, ou melhor, a ocupação dos homens e das mulheres ociosos e agrupados. Cada qual começou a olhar os outros e a querer ser olhado por sua vez. E a estima pública teve um preço. Aquele que cantava ou dançava melhor, o mais belo, o mais forte, o mais hábil ou mais eloquente, passou a ser o mais considerado. E foi esse o primeiro passo para a desigualdade
e para o vício ao mesmo tempo. Dessas primeiras preferências nasceram, de um lado a vaidade e o desprezo, do outro a vergonha e o desejo, e a fermentação causada por esses novos germes produziu por fim compostos funestos à felicidade e à inocência. A partir do instante em que o homem necessitou do auxílio do outro, desde que percebeu que era útil a um só ter provisões para dois, desapareceu a igualdade, introduziu-se a propriedade, o trabalho tornou-se necessário e as vastas florestas se transformaram em campos risonhos que cumpria regar com o suor dos homens e nos quais logo se viu a escravidão e a miséria geminarem e medrarem com suas searas. A partir de então, numa espécie de réplica da expulsão de Adão do paraíso, segundo o relato bíblico, o homem perdeu o estado de natureza, por ter perdido a si mesmo, ao perder as qualidades essenciais de natureza que naturalmente afloravam naquele estado. Para Rousseau, a vida em sociedade implica mudanças que pervertem o comportamento humano para adequá-lo ao novo contexto marcado pela desigualdade, pelo egocentrismo, pelas paixões que tendem a exacerbar pela competição, que frequentemente é a semente da violência, e, enfim, por um virtual estado de guerra generalizada. Muito bem. Vimos aqui Thomas Hobbes e vimos Jean-Jacques Rousseau. Os dois trazendo duas características ou duas ideias que falam do estado natural do homem. Para um, o homem é selvagem no seu estado natural e é o progresso, a sociedade, que vai fazer com que ele se torne civilizado. Para o outro, o homem é puro e ingênuo e necessita apenas daquilo que é a sua necessidade básica para sobreviver, e a partir do momento que ele começa a viver em sociedade, ele começa a se corromper. Duas visões. Livro dos Espíritos. O que nós temos aqui? Questão 776. Filhinha, pode fazer a colagem, por favor. Agora vamos entender agora o que a doutrina espírita fala na visão dos espíritos diante dessas teorias. O estado natural e a lei natural são a mesma coisa? Respondem os espíritos: não. O estado natural é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado natural, enquanto a lei natural contribui para o progresso da humanidade. Percebemos aqui então que a visão dos espíritos está muito mais ligada com Thomas Hobbes, que mostra que o estado natural é um estado primitivo que acaba fazendo com que o homem não se desenvolva, que ele necessita de se organizar enquanto sociedade para poder evoluir, e a lei natural, que também é tratada pelo próprio Rousseau, que fala de lei natural, e por Thomas Hobbes também, mostra para nós que essa lei natural é o que impulsiona o homem ao progresso. Kardec faz um comentário. O estado natural é a infância da humanidade e o ponto de partida do seu desenvolvimento intelectual e moral. O homem, sendo perfectível e trazendo em si o germe de melhoramento, não foi destinado a viver perpetuamente na infância. O estado natural é transitório e o homem deixa pelo progresso e a civilização, ou deixa pelo progresso e a civilização. A lei natural, pelo contrário, rege toda a condição humana, e o homem se melhora na medida em que melhor compreende e melhor pratica essa lei. Então a gente vê a visão aqui dos espíritos, assim como o comentário de Kardec, vendo o estado natural como um estado infantil, um estado primitivo, que o homem precisa se libertar para poder se desenvolver. E ele então, desenvolvendo o seu intelecto, desenvolvendo os seus valores, ele acaba crescendo como espírito, e a vivência em sociedade é uma lei natural. Então, enquanto Rousseau fala que a sociedade corrompe, os espíritos dizem para nós que viver em sociedade é natural. Voltamos aqui para o capítulo 7, necessidade da vida social, vida de isolamento e laços de família. Contradiz exatamente aquilo que Rousseau traz para nós. Que ele disse que o homem seria mais feliz se vivesse isolado, vivesse primitivamente. E continua aqui para nós. Questão 777. No estado natural, tendo menos necessidade, o homem não sofre todas as atribulações que cria para si mesmo no estado mais adiantado. Essa visão aqui que Kardec coloca é a visão de Rousseau. Que o homem vivendo sozinho,
tendo menos necessidade, ele não tem a preocupação do que viver num estado mais avançado. E Kardec coloca: que pensar da opinião dos que consideram esse estado como o da mais perfeita felicidade terrena? Dá a impressão que ele diz assim, né? O que pensar da opinião de Rousseau, que considera esse estado como da mais perfeita felicidade terrena? Dá a impressão de que ele está falando claramente aqui. Então ele coloca genericamente dos que pensam sobre isso, já que tem pessoas que defendiam essa mesma ideia. Respondem os espíritos: que querem? Que queres? A felicidade do bruto? Há pessoas que não compreendem a outra. É ser feliz à maneira dos animais. As crianças também são mais felizes que os adultos. Então a visão diz o seguinte, que viver naquele estado de isolamento, viver naquela coisa de viver da natureza, sem se organizar, sem se desenvolver, é viver um estado de felicidade ilusória. É viver você uma fantasia. Porque o homem, na verdade, ele não nasceu para ficar naquele estado primitivo. Ele nasceu para se desenvolver. Um colega nosso defendia muito a vida indígena. Dizia assim, né? Não, porque os índios são mais felizes. Porque eles vivem com aquilo que eles precisam. E a gente coloca assim, mas espera aí, você vai viver no meio da selva, vivendo, comendo e se reproduzindo e mais nada, isso é uma condição de felicidade? E ele dizia assim, sim, sem dúvida nenhuma, eu prefiro que fosse assim. Eu falava, sinto muito, mas eu prefiro fazer minha universidade, prefiro trabalhar, prefiro me desenvolver, preciso viver em sociedade. Aquele estado para mim não serve. A Miriam colocou, é como o mito da caverna de Platão, o isolamento gera um ponto de vista que nem sempre é real. É a mesma coisa que diz para nós Thomas Hobbes. Quando ele diz assim, o homem, quando ele vive fechado dentro do seu próprio mundo, ele não cresce, porque ele não tem referência. Então, a necessidade que ele tem de viver em sociedade é fundamental para o seu crescimento, porque ele faz e recebe, ele ensina, ele aprende. Aquilo que nós estudamos em lei de sociedade. O professor colocou, né, para ele sim, pois não conhecem outras coisas. Então, na verdade, Hermes, que a gente colocou essa semana até falando sobre isso, a definição que nós temos a respeito de felicidade, ela é muito distorcida, porque a gente confunde prazer, conforto e satisfação com felicidade. E a felicidade, na verdade, é um estado de espírito. Então eu digo assim, olha, eu vivo na minha caverna, a minha caverna ali luxuosa, eu tenho ali uma lagoa na frente onde eu posso pescar, tenho uma árvore ali na frente onde eu posso pegar, quero vida melhor do que essa? Eu estou aqui vivendo com os deuses. Quer dizer, ele vive confortavelmente e para ele é uma satisfação. É mais ou menos se você tem um animal de estimação em casa, e ele tem a casinha dele onde ele dorme, como esse cachorro que vocês estão ouvindo, por exemplo. Ele tem a casinha dele onde ele dorme, onde ele se protege, tem a comidinha dele no pote ali a hora que ele precisa, toma banho quando precisa, tem ali o carinho quando ele precisa. Que vida que ele quer melhor do que essa? Para que ele vai querer esquentar a cabeça? Naquele desenho do Walt Disney, Aristogatos mostra a vida dos gatos, né? Aquela vida confortável. Aí mostra assim aquela gatinha que vive naquela cestinha com aquele lacinho no pescoço. Ela dá aquela espreguiçada e fala, ai, que vida boa que eu tenho. É aquilo que ele tem, é a referência que ele tem. Só que na verdade, quando se fala do ser humano, que tem ali um objetivo de alcançar o infinito, de evolução intelectual, de evolução moral, de sabedoria, de conhecimento, a vidinha ali, vivendo na cestinha com um laço no pescoço, não é o suficiente. Mas Rousseau pensava assim. Então, na verdade, as crianças também são felizes. Muita gente diz assim, como eu queria voltar a ser criança, que a minha vida era acordar, ir para a escola, assistir televisão, jogar bola na rua, não tinha preocupação com contas, não tinha preocupação com trabalho, não tinha preocupação com compromisso. A vida da criança é a vida perfeita. Pega a bicicleta, corre, vai lá, não sei o quê. Tudo bem tranquilo. André colocou, né? Eu baixo as aulas e à noite eu ouço e me esqueço que é uma gravação e quero comentar o assunto. Eu já passei por isso também, André. Às vezes tem reuniões que eu tenho que participar e não dá. Aí a gente ouve a coisa. A gente ouve assim a coisa e fala, por que eu não escrevi isso antes, né? Na verdade a gente está ali dançando, né? Questão 778, vamos lá. O homem pode retrogradar para o estado natural? Quer dizer, hoje, a gente vê assim como as coisas funcionam, né? Para quem gosta de ficção, a gente tem ali os filmes que falam sobre máquinas do tempo. Então vamos supor que agora, nesse momento, o nosso teclado desse um choque. E nesse choque nós fôssemos transferidos por uma fenda espacial para a época pré-histórica.
onde a gente pararia e observaria que não tem nada para se fazer, nada construído. Dessa vez não morreu, Ju, só foi para o passado. Né? Ninguém desencarnou dessa vez. Então a gente foi para aquele mundo lá, aí de repente a gente para, olha para a cara do outro e fala assim, e agora, o que a gente vai fazer? A gente tem duas opções. Ou cada um vai para o seu canto e vai tentar viver do seu jeito, ou a gente se organiza para poder construir alguma coisa. Qual é a opção natural que a gente faria? A gente entraria em choque um com o outro para cada um correr para um canto e escolher o melhor lugar? Ou nos organizaríamos para tentar nos desenvolver enquanto sociedade? Nós naturalmente seremos buscados a essa condição. Um ou outro, por uma condição pessoal, por uma experiência negativa que passou, opta e fala assim, olha, quer saber? Eu vou viver como um eremita lá no meio da floresta, boa sorte para vocês. Eu prefiro viver sozinho. Os outros vão dizer assim, bom, como é que a gente vai fazer então? Nós vamos perceber o quê? Que começam então a sair os líderes da sociedade, os intelectuais, os espiritualistas, os educadores, os produtores. Cada um começa a demonstrar o seu talento e esse talento ele é investido em favor da sociedade. E quando a gente menos imaginar, nós estamos vivendo numa aldeia fechada, protegida e organizada. Porque hoje no nosso estado, de termos assim esse nosso modo de viver, esse modus viventes, né, como se diz no latim, ele já foi tão absorvido e para nós é tão satisfatório que a gente não consegue mais retroagir no passado para viver naquele estado natural. Mas o interessante, não é só uma questão de hábito. Nós não vivemos assim hoje por uma questão de hábito. Porque nós já atingimos um determinado grau de desenvolvimento intelectual e moral que nós precisamos dessa organização. Porque naquela época da barbárie, a gente lembra que se você não tem valores, você tem necessidades, a morte te espreita e você está pronto para matar também. Para a agressividade, aquele estado primitivo do egoísmo. Então, na verdade, quando esses valores primitivos já foram sublimados ou transformados em algo mais evoluído, nós temos necessidade de compartilhar a nossa vida com outras pessoas. Isso, para nós, é um progresso natural. É uma lei natural da evolução do espírito. Vamos lá em cima, deixa eu ver aqui em cima que vocês colocaram. A Miriam colocou: a diferença não estaria no isolamento íntimo, aposentadoria na vida? Não podemos morar num lugar mais tranquilo junto à natureza e mesmo assim movimentar e produzir naquele lugar? Sim. A diferença, Miriam, que a gente observa, não é o homem deixar de produzir. É ele ter uma vida mais tranquila, porque a sociedade hoje nos coloca numa condição mais desgastante, em que você tem que fazer, são prazos, são preços, são cobranças. Então as pessoas querem aquele descanso. Então nós gostaríamos de viver num ambiente confortável, mas não isoladamente. E esse isolamento íntimo que você colocou significa exatamente uma condição patológica. Porque o homem tem necessidade de viver em sociedade. Se por acaso, como eu coloquei para vocês, ele tem experiências pessoais de decepções, de frustrações, e ele fala assim, já estou decepcionado, não aguento mais viver com aquela gente toda, prefiro viver sozinho. Ele opta por viver sozinho, mas contrariando a sua lei natural. Porque com o passar do tempo essa solidão vai fazer diferença. Então a solidão é uma violação do seu estado natural. Então nós optamos o quê? Por um conforto com pessoas que nós gostamos. Mas quando a humanidade se tornar, a nossa humanidade hoje se tornar a humanidade de espíritos mais elevados, espíritos puros, nós vamos formar uma grande família universal. Hoje nós formamos primeiras pequenas famílias, né, pequenas coletividades, que é onde a gente se sente seguro. Mas se a gente puder eliminar as pessoas que nos incomodam, certamente a gente faria. Pessoas da família, pessoas da rua, pessoas das cidades, pessoas do planeta. Essa é a diferença. A André colocou, né? O meu pai conhecia quase todo mundo que o dinheiro pode comprar. Conhecia quase tudo que o dinheiro pode comprar de conforto e luxo, mas amava viver lá no Cafundó do Mato Grosso, né? A opção dele, quer dizer, assim, é o tipo de vida que ele gostaria. A vida de simplicidade, a vida de tranquilidade, porque essa vida tumultuada que nós temos aqui na nossa sociedade hoje é algo realmente desgastante. Nós vamos chegar num ponto, essa é uma previsão que eu particularmente faço dentro da minha pequena análise, é que vai chegar um momento em que a nossa sociedade vai dar uma estremecida. E a gente vai ter que pensar assim, ou a gente continua vivendo desse jeito e sucumbe e fracassa,
ou nós vamos ter que escolher um outro modo de vida para poder ter mais tranquilidade. É aí que entra agora essa espiritualização da humanidade. Os homens vão deixar de viver em função do consumismo, do materialismo, para viver uma tranquilidade espiritual. Então é essa fase de transição que nós estamos vivendo agora. E não é assim porque os espíritos vão dizer que está chegando um mundo de regeneração, porque vai chegar uma transformação. O homem vai se cansar de viver dessa forma. Ele vai dizer, eu não aguento mais, eu preciso buscar alguma coisa que me dê felicidade. E aí então ele vai começar a se voltar para a sua essência espiritual. A Miriam colocou, falo isso porque tem comunidades autossustentáveis que são ótimas, mas que são únicas, não compartilham com o mundo. Só cercam benefício para um pequeno grupo. Mas isso foge, Miriam, aquilo que é natural. Nós temos ali grupos religiosos, temos ali grupos étnicos, né, que vivem separados das pessoas, mas eles naturalmente, né, sem se conhecer, porque eles vão começando a viver dessa forma, mas chega uma hora que eles precisam expandir, porque essas comunidades fechadas, elas chegam uma hora que chegam no seu limite. Chega um momento em que elas atingem o seu limite de desenvolvimento e elas ficam estagnadas. E aí então o próprio espírito vai buscar essa expansão. Nós vemos assim, um filme interessante que vocês vão observar esse tipo de situação, é o filme... Estava na ponta da língua. Ai, meu Deus do céu, é o filme A Vila. Esse filme A Vila, daquele produtor indiano, o Shamanian, M. Night Shyamalan, ele criou esse filme dizendo que é uma vila, pequena comunidade fechada, sem contato com a civilização, que criou o mito de que se você andar pela floresta que cerca aquela vila, existem monstros que vão te pegar. E aí, então todo mundo vivia naquele mundinho. E só um pequeno grupo de líderes sabe exatamente o que se passa, porque eles optaram em viver daquela forma. Mas a gente começa a observar o quê? Que embora eles tenham esse mito, que falem desse monstro, desse ser, que mata as pessoas que tentam fugir, muita gente tenta fugir. Então um pequeno grupo está ali fechado, mas integrantes desse grupo desejam sair dessa condição e conhecer gente nova, conhecer coisa nova. Então eles vão dizendo assim, eu sei que aqui minha família está aqui e tudo mais, mas eu quero sair daqui, eu quero ver gente diferente. E aí então tem pessoas que desafiavam esse mito e tentavam fugir desse lugar. Então, instintivamente, o homem busca o seu semelhante para poder se expandir. Então, quando ele se isola, isso viola a sua lei natural. E se ele persiste, é por uma persistência racional. Ele decidiu fazer isso. Mas, instintivamente, ele vai começar, com o passar do tempo, a quebrar essa condição. Então, aqui, o que a gente viu, Kardec perguntou, o homem pode retrogradar para o estado natural? Respondem os espíritos, não. O homem deve progredir sem cessar. E não pode voltar ao estado de infância. Se ele progride, é que Deus assim o quer. Pensar que ele pode retrogradar para a sua condição primitiva seria negar a lei do progresso. Quando os espíritos dizem que os espíritos não retrogradam, só evoluem, isso diz respeito aos seus valores, ao seu intelecto, ao seu modo de viver. Então ele nunca volta ao seu estado inicial, porque para voltar para aquele estado inicial ele tem que perder tudo aquilo que ele adquiriu. E isso inclusive, né, com perdão da redundância, inclui mesmo a ideia da reencarnação vista pelos orientais, a metempsicose. Eu sou um espírito hoje e na próxima encarnação eu vou voltar como um animal. Na verdade, a questão não é a condição física. Na verdade, é a condição intelectual e moral daquele animal. Ele perde tudo que ele adquiriu. E como o espírito nunca volta ao seu estado anterior, vivendo em sociedade, ele também não consegue mais viver isoladamente, a não ser que alguma coisa aconteça que gere nele algum tipo de trauma que faça com que ele opte por isso. Mas essa opção é limitada, porque ele naturalmente será impulsionado, mais dia ou menos dia, a buscar esse progresso. Então nós vimos aqui, nessas três questões do estado natural, a opinião de dois filósofos, dois pensadores, Jean-Jacques Rousseau e Thomas Hobbes, que deram visões diferentes, e vimos aqui a opinião doutrinária a respeito dessa visão, e vimos que o estado natural é um estado primitivo, que o homem precisa evoluir, precisa se civilizar para esse estado de sociedade.
Então essa é que a doutrina passa para nós. Então, meus amigos, fechando por aqui o nosso estudo, o nosso trabalho, né, espero que tenha sido produtivo, muita leitura que a gente teve hoje, mas é importante que a gente tenha essa base filosófica para entender o aspecto filosófico da doutrina. Então eu espero que tenha sido proveitoso para todos nós, né? Eu gostei muito de ter lido essas informações, porque normalmente a gente não tem essa tendência a buscar conhecimentos além, mas muitas vezes nós somos forçados a ampliar o nosso conhecimento, a gente se depara com pensamentos tão ricos, tão interessantes como esses do passado, e que hoje a gente já não tem mais condição de estudar. Né? Condição por falta de tempo, por falta de estímulo, por falta de necessidade, talvez, né? Mas a nossa instrução é fundamental. Para a nossa instrução, esse estudo é fundamental. Bom, eu vou passar então para o nosso amigo Eduardo, que vai fazer o encerramento para nós. Tomara que tenha sido proveitosa, né, o Hermes, né, que tenha sido feita uma boa associação, pelo menos, né? Rapidamente aqui. Tá, beleza, pode deixar, Eduardo, tranquilo. Então aqui a gente passa para o Eduardo e a gente volta em seguida, então. Vamos lá, então. Também. Saudades de vocês, viu, André? É uma pena que vocês somem, né? É por esse motivo que muitos espíritas leem romance, pois as doutrinas estudo. Aquela história, né, Armando? É mais ou menos, não precisa nem falar de doutrina, a gente pode até expandir um pouco mais essa situação, né? Não reparem aqui na urgência que está passando. O que a gente vê mais ou menos, o porquê das religiões tradicionais, dessas religiões que são muito presentes na nossa sociedade hoje, por que ela se expande tanto? Por que você liga a televisão e você vê uma religião que enche o seu templo? Que tem ali centenas de pessoas rezando e falando de coisas do passado. Porque é muito mais fácil você absorver aquilo que é passado de modo fantasioso do que você se aprofundar num estudo metódico e num estudo profundo. Infelizmente é essa barreira que a gente encontra. Eu falar para vocês que o mundo foi criado por Adão e Eva, e a partir dali veio Moisés e levou todo mundo para a Terra Santa, é muito mais fácil do que eu falar para vocês que os homens primitivos tiveram que evoluir durante esse tempo todo. E analisar cada um dos pontos, né? As pessoas não têm ainda, infelizmente, vontade, condições e estímulo para poder estudar de fato. E dentro da doutrina é a mesma coisa. Estudar romance, sem dúvida nenhuma, é muito mais fácil você ler uma historinha que é muito engraçadinha, muito bonitinha, muito romântica, do que a gente estudar realmente a questão científica e a questão filosófica. Né? A minha também, André, por incrível que pareça. Desde que nós começamos a fazer esses estudos, já são 7 anos, a gente conseguiu ter assim, uma revolução no nosso modo de pensar, no nosso modo de encarar essa doutrina. Felizmente a gente conseguiu conquistar isso. Né? Eu pessoalmente consegui sentir isso. Né? Espero que para vocês também tenham tido esse mesmo efeito. 7 anos e meio, fazer 8 anos, né? Então vamos lá. Né? Eduardo colocou: muitos entram na doutrina pelos romances, pois estudarão as obras básicas. O romance, como a gente colocou, né, Eduardo, é o cartão de visitas. A pessoa precisa de uma necessidade, ter uma curiosidade, ler alguma coisa interessante, e a partir dali ela deve ser conduzida, porque se deixar ela não vai. Então ela deve ser conduzida naturalmente a esse aprofundamento, e esse é o objetivo dos grupos de estudos em casas espíritas, em grupos virtuais, seja lá onde for. Né? Convidada, conduzida, estimulada a fazer isso. Né? Legal, seja bem-vindo então, Bruno. Então, passando para o nosso amigo Eduardo, a gente volta em seguida depois para fazermos aqui o nosso encerramento. Né? Lembrando que nós estudamos então aqui a Lei do Progresso, o Estado Natural. O próximo tópico do nosso estudo vai falar sobre a Marcha do Progresso. Nós vamos estudar então passo a passo, gradualmente, a evolução da humanidade desde o início até esse nosso presente. Né? Isso depois do Carnaval, naturalmente. Lembrando mais uma vez que segunda e terça-feira nós não teremos estudos, por causa do Carnaval, mas teremos 2 eventos sendo transmitidos aqui pelo Pautalk. Tá aqui pela internet. Amanhã está normal, tá, Mia? No sábado à noite, a partir das 19h30, né, nós teremos a transmissão do Congresso Espírita de Goiás, que vai ser sábado à noite, domingo o dia todo, segundo o dia todo, terço o dia todo, transmitido pela tvcei.com ou pela radiofraternidade.com.br.